Amados irmãos e irmãs, bom dia, seguindo aí a nossa caminhada com a igreja. Nós chegamos hoje à sexta-feira dessa 31ª semana do Tempo Comum, que no Brasil também vem marcada pela solenidade de todos os santos e santas de Deus, que celebramos no último domingo. Hoje também a igreja celebra a memória de São Leão Magno, que foi o 45º Papa da Igreja Católica. São Leão Magno é natural da Toscana. Tornou-se diácono da Igreja de Roma por volta do ano 430. 10 anos depois, Leão foi enviado pela imperatriz Plácida para pacificar a Gália, disputada pelo general Aécio e o prefeito pretoriano Albino. Após alguns meses, faleceu o Papa Sisto III. Leão, seu conselheiro, foi o sucessor. Sua consagração como pontífice, o 45º da história, ocorreu em 29 de setembro de 440. No ano 452, a península italiana tremia diante dos hunos, liderados por Átila. Grande parte do norte já havia caído nas garras do invasor. As cidades de Aquileia, Pádua e Milão tinham sido conquistadas, saqueadas e arrasadas. Átila avançava na sua contínua corrida e se encontrava perto de Mântua, no rio Mincio. Ali a história se detém e se forma. Leão Magno, eleito Papa 12 anos antes, guiou uma delegação de Roma para se encontrar com Átila, o qual dissuadiu a continuar a guerra de invasão. A lenda, retomada depois por Rafael nos afrescos das salas do Vaticano, narra que o líder dos hunos se retirou após ter visto aparecer atrás de Leão os apóstolos Pedro e Paulo armados de espadas. 3 anos depois, em 455, foi ainda o Papa Magno, embora desarmado, a deter às portas de Roma os vândalos da África, guiados pelo rei Genserico. Graças à sua intervenção, a cidade foi saqueada, mas não incendiada. Permaneceram intactas as basílicas de São Pedro, de São Paulo fora dos muros e de São João e Latrão. Nas basílicas, a população encontrou abrigo e se salvou. A vida de Leão, porém, não consistiu apenas no seu compromisso com a paz, que levou adiante com coragem e sem cessar. O pontífice dedicou-se muito também à defesa da doutrina da Igreja. Foi ele que, de fato, inspirou o Concílio Ecumênico de Calcedônia, na região da Turquia, que reconheceu e afirmou a unidade das duas naturezas em Cristo, humana e divina. Rejeitou a heresia de Eutíques, que negava a essência humana do Filho de Deus. A intervenção de Leão no concílio foi feita através de um texto doutrinal fundamental, o Tomo de Leão, contra Flaviano, bispo de Constantinopla. O documento foi lido publicamente aos 350 padres conciliares que o acolheram por aclamação, afirmando: Pedro falou pela boca de Leão, que ensinou segundo a piedade e a verdade. Sustentador e promotor da primazia de Roma, o Pontífice Magno deixou para a história quase 100 sermões e cerca de 150 cartas, nos quais demonstra ser teólogo e pastor. Zeloso com a comunhão entre as várias igrejas, sem jamais esquecer as necessidades dos fiéis. Foi para eles que incentivou as obras de caridade em uma Roma dominada pela escassez e pobreza, pelas injustiças e superstições pagãs. Colocou em prática todas as ações necessárias para manter constantemente a justiça, oferecer amorosamente a clemência, porque sem Cristo nada podemos fazer, mas com ele tudo é possível, dizia. O primeiro sucessor de Pedro a ser chamado Magno. Seu pontificado, que durou 21 anos, colecionou várias primazias. Foi o primeiro bispo de Roma a ser chamado Leão. O primeiro sucessor de Pedro a ser chamado Magno, Grande. O primeiro papa, que por sua pregação foi também dos dois únicos papas, o outro foi Gregório Magno, a receber, em 1754, por desejo do Papa Bento XIV, o título de doutor da Igreja. A morte de Leão Magno ocorreu em 10 de novembro de 461. Segundo alguns historiadores, ele foi também o primeiro papa a ser sepultado na Basílica Vaticana. Suas relíquias, ainda hoje, são conservadas na capela de Nossa Senhora do Pilar, na Basílica de São Pedro. São Leão Magno, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que jamais permitis que as potências do mal prevaleçam contra a vossa igreja, fundada sobre a rocha inabalável dos apóstolos,
Dai-lhe, pelos méritos do Papa São Leão, permanecer firme na verdade e gozar paz para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Pra que tanta pressa de chegar a nenhum lugar se não se tem convicção pra acreditar que quem espera vê além? Pra que tanto medo de perder? A gente só perde o que não tem. O que é eterno vem de Deus, o que vem de Deus ninguém detém. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Pra que tanto medo de sofrer? A semente morre pra nascer. Só Deus mensura a sua dor e multiplica em amor. Pra que a vergonha de chorar? É só o princípio do crescer. Quem ama essa marca de criança simplesmente aprende a viver. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode tirar. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode tirar. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui,
derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Queridos irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja, hoje sexta-feira, dessa 31ª semana do Tempo Comum, que no Brasil vem marcada também pela solenidade de todos os santos e santas de Deus, aonde nessa reta final do ano, esse último mês, o mês de novembro, mês dedicado à reflexão escatológica na igreja de modo particular, nos colocando aí cara a cara com as últimas realidades que nós enfrentaremos. Plenitude de morte, julgamento que sucederá logo após, e as possibilidades de céu, inferno e purgatório. À luz da palavra, estamos entendendo que todas essas realidades que cremos, iremos experimentar, precisam ser realidades preparadas ao longo da nossa caminhada. Se cremos e queremos estar no céu, se cremos e aceitamos a verdade da palavra, que somos peregrinos, porque estamos, mas não pertencemos ao mundo, somos cidadãos do céu, concidadãos dos santos, ouvir, acolher, meditar, compreender e viver essa palavra é o que se espera. Essa palavra aqui, na solenidade dos santos e santas de Deus, nos revelou através de São João, na sua primeira carta, que nós somos filhos de Deus. Podemos ser chamados filhos de Deus em Jesus, que morre, derrama o seu sangue no alto da cruz. A salvação voltou a ser possível. As portas do paraíso que o pecado havia fechado atrás de nós se abrem diante de nós. E agora podemos, chamando Deus de Pai, voltar a uma convivência plena com Ele, revelando ao mundo a nossa filiação divina. Descobrimos também que isso não é fácil, porque o mundo contrário a Deus criará dificuldades e é preciso vencer cada uma delas. A primeira leitura do Apocalipse de São João, domingo, mostrou isso. É preciso, para entrar no céu, vencer a tribulação, esse tipo de sofrimento específico que a gente sofre porque a gente é crente no mundo descrente. A tribulação é um tipo específico de sofrimento que acontece somente na vida do crente. E quando ele vence esse sofrimento, quando ele supera essa dificuldade, porque ele crê nesse Deus, provando que a sua fé é verdadeira, ele vai lavando e alvejando sua veste no sangue do Cordeiro, que se derrama no alto da cruz, onde ele entregou a sua vida para salvar. E a sua veste branca vai lhe dando a garantia da palma da vitória e a possibilidade de estar no céu, aonde os santos e santas estão. É preciso optar por uma vida que seja aos olhos de Deus bem-aventurada, que Jesus no Evangelho domingo, início do Sermão da Montanha, colocou para nós. Todos os grupos declarados bem-aventurados são de pessoas que aos olhos do mundo são, para dizer o mínimo, trouxas. Pobres em espírito, mansos, puros de coração, misericordiosos, sedentos de justiça, perseguidos por causa da justiça. E a última delas, meio que amarrando tudo isso, dizia para nós: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, porque vocês são meus. Alegrai-vos e exultai, será grande a vossa recompensa no céu. Então a liturgia de domingo de todos os santos e santas dá esse tom desse mês de novembro, apontando o nosso destino final. Nós estamos caminhando nesse mundo, mas esse mundo não é o lugar da nossa existência eterna. Caminhamos na direção do céu. E se é verdade que cremos nisso, nós precisamos construir esse céu aqui. Isso não é fácil. Viver uma vida de coerência com a vontade de Deus, de modo que aquilo que nós professamos com a boca, nós busquemos viver com a vida cotidiana, corriqueira, não é fácil. E aí, nesse sentido, o 31º domingo, que celebraríamos domingo, caso não tivéssemos celebrado no Brasil todos os santos e santas, também se cruza, porque a palavra do 31º domingo, que está dando o tom dessa semana de maneira particular, foi uma palavra na esteira das últimas semanas, onde Jesus desmascara, a palavra desmascara as falsas autoridades. Aquelas autoridades que falam em nome de Deus, mas não se comportam e nem buscam se comportar de modo a agradar Deus. Usam Deus em benefício próprio. Aí a primeira leitura, o segundo áudio que eu enviei para vocês, do profeta Malaquias, capítulo 1, 14b, até o capítulo 2, 2b, 8 a 10. O
profeta Malaquias ali nos anos 480, 470, depois que o povo regressou do exílio, a vida razoavelmente estabelecida. Esse profeta Malaquias denuncia mais uma vez os desmandos, sobretudo dos sacerdotes, que oficiavam o culto no templo, falavam em nome de Deus, mas usavam Deus exatamente para que a sua vontade não se cumprisse. Usava a lei para fazer acepção de pessoas, usava a lei em favor dos poderosos, em detrimento dos pequenos. E o profeta Malaquias denuncia e diz que se eles não mudarem, eles serão tratados com esse mesmo rigor. O desleixo da palavra e da verdade de Deus seria usado no seu contrário contra eles. Eles seriam pessoas abjetas, desprezadas, se não entendessem que Deus não está para ser usado ao seu próprio prazer, né? Ao seu bel prazer. Somos nós, criados à imagem e semelhança de Deus, que devemos fazer com prazer a vontade dele e não usá-lo em nosso próprio benefício. Nesse sentido, o Evangelho nos mostrou Jesus, né, na linha de Malaquias, falando exatamente isso, agora contra os escribas e fariseus. Né? O Evangelho de São Mateus, capítulo 23, 1 a 12, mostrou Jesus, falando que fariseus e escribas tinham autoridade para interpretar a lei de Moisés. Ao longo do tempo, eles foram se tornando especialistas da lei. Mas a lei não estava no coração, não vivia o espírito da lei. Falavam bonito, mas faziam feio. Por isso o povo deveria ouvir o que eles diziam, mas jamais fazer o que faziam. O que tem ali uma pitada de ironia, já que o próprio Jesus, no final do Sermão da Montanha, no capítulo 7, portanto, alguns capítulos atrás, ele falava: nem todo que diz Senhor, Senhor entra no céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. O cristianismo é uma religião prática. A teoria por si só não faz sentido. Ela tem sentido quando ela nasce de uma prática que está com algum problema, reflete sobre a prática e essa teoria ajuda, ilumina a melhorar essa prática. Aí faz sentido. Agora, a teoria pela teoria não faz sentido. Né? A gente ficar aqui conversando, meditando, e isso ficar só no plano intelectual não faz sentido. Tudo que eu estou fazendo aqui com vocês, pensando, falando, refletindo, é para a gente melhorar a prática da gente. Né? Eu falo isso primeiro para mim. E venho falando à luz daquilo que eu venho percebendo na prática ser, de fato, verdade. Então, essa palavra ilumina a minha vida cotidiana. Né? É à luz dessa palavra que eu tento viver cada dia. Venho tentando. Então, isso faz sentido. Agora, quando é só um prazer intelectual para eu saber discutir, para eu saber falar bonito sobre Deus, né? Dar conselhos, se fosse só isso, não valeria a pena. Não faria o menor sentido. Porque a teoria cristã só tem sentido se atrelada à prática, no sentido de sair dela e voltar para ela. Então, se alguém só fala em nome de Deus, mas não faz, não adianta. Que se usa o nome de Deus para se projetar, não adianta. Para ser reconhecido como, nossa, ele fala tão bem, que pregador, que não sei o quê, e depois não vive porcaria nenhuma, não é nada bom, é péssimo. É melhor colocar a Dona Maria, que fala nós vai, nós vem, mas que está ali no dia a dia da comunidade para dar o seu testemunho, para fazer sua palestra, seria muito mais agradável do que trazer um intelectual bonito, PhD, que fala bem, que não erra o português, que faz as concordâncias todas como deve, né? Como diz aí as normas cultas da língua, e que fala muito bonito, não vai nada. Por isso eu sou uma pessoa que se coloca, né, reticente quando vai ter um encontro na paróquia, você fala isso. E traz um pregador de nome, de fora, que lota, que bota lá na propaganda. Eu acho isso tudo uma besteira. Eu acho que quem tem que fazer essas coisas é quem está na paróquia no dia a dia. Que as pessoas podem ouvir, podem ver. Que ela fala aquilo que ela está buscando viver. Para mim faz muito mais sentido. Hoje, né? Do que essa coisa do mundo, né? Trazer um artista, não sei o quê. É interessante, mas eu não tenho depois como ver se aquilo que ele falou ele faz. Aí fico ali naquela ilusão. E geralmente, quando eu conheço a pessoa, eu fico até meio estranho, porque ela virou uma profissional, geralmente, do tema, do assunto. E ela fala muito bonito, mas vive isolada, não faz nada, né? Atua muito pouco no cotidiano, no chão da comunidade. E isso não vale. E até ganha muito dinheiro, né? Porque não é barato levar alguém que já tem um nome de sucesso, já é um artista, é mais artista do que fiel, né? Do que alguém que faz. Isso é um problema para mim, né?
Eu trabalho muito e conto muito com aqueles que eu vejo todo dia comigo. Acho que faz muito mais sentido. Aí a comunidade ouve, e depois ele pode ver aquela pessoa indo para a comunidade, trabalhando, pegando na vassoura, limpando o banheiro, na festa da padroeira, cozinhando, correndo para lá e para cá. Ele não é só uma pessoa que fala bonito, ele busca viver bonito. E eu tenho que testar isso, saber. Se eu trago lá não sei de onde uma pessoa, né? Que eu só vejo no prospecto, na propaganda. Como que eu vou saber isso? Às vezes não tem nenhuma comunidade base, né? Você pergunta "Você é de onde? Ah, eu sou aí, eu vou para todo lugar que me chamam, né? Às vezes nos encontros de igreja tem muito disso, esses encontros formais, né? Tem os pregadores, a palestra tal, o título tal. É dessa pessoa, ela que fala bem sobre isso, ela faz chorar, ela emociona, e daí? Faz chorar e emociona, e é onde está o testemunho prático. Então, cuidado com os escribas e fariseus. Eles têm poder, eles estudaram, eles entenderam intelectualmente o tema, mas eles falam e não fazem. Então, ouça o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. É uma ironia. Porque uma pessoa que fala e não faz, para Deus não passa na goela dele. Que usa tudo isso só para os privilégios, né, para ser aplaudido, reconhecido. Isso não faz sentido. Para Deus não faz sentido. Eu venho percebendo isso cada dia, mais e mais. O que faz sentido é o que a gente faz no dia a dia. Ali na pastoral, no movimento, no serviço, na comunidade de fato, no chão do cristianismo, que é a nossa comunidade. É ali que conta o negócio. Amarrar faixas com frases da escritura na testa, na mão, buscar ser cumprimentado nas praças, nos primeiros lugares, nas sinagogas, nos banquetes, isso não faz sentido, isso é do mundo, não é de Deus. Por isso Jesus alertou a comunidade, não deixe, não chame ninguém de pai, não chame ninguém de mestre, não chame ninguém de doutor, né? Porque um só é o vosso pai, o vosso mestre, o vosso doutor, Deus. Ouça o que ele diz e faça o que ele manda. E estará tudo certo. É o que São Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, segunda leitura, que seria do 31º domingo, domingo passado, não celebrássemos todos os santos, falou para nós. 1 Tessalonicenses 2, 7b a 9, depois 13. Como que São Paulo, né, diz sobre a evangelização de Tessalônica. Como que ele, Silvano, Timóteo, foram lá com espírito de pequenos, de homens que são servos, que falavam do evangelho de Deus, mas viviam esse evangelho. E foi essa palavra, acompanhada da vida, que levou a comunidade tessalônica a se formar. Que as pessoas receberam aquela palavra não como palavra de São Paulo, mas como palavra de Deus, que é, e abraçaram essa palavra, acolheram essa palavra na força e na alegria do Espírito. Porque o testemunho dos apóstolos falou por si. A palavra de São Paulo não era uma palavra vazia. São Paulo mostrava com a vida que aquilo que ele falava, ele vivia. E é isso que arrasta as pessoas. É isso que faz sentido para as pessoas, né? A gente falar e buscar fazer o que a gente está falando. Não é fácil. A gente cai também, desaba, desvia, né? Tem ali um momento em que a gente chuta o balde, é isso mesmo. Mas as pessoas que convivem com a gente têm que perceber que há um esforço em nós para acertar, para ajustar a nossa vida. E é isso que fará sentido para eles. E quando isso fizer sentido para eles, eles vão começar a repensar a própria conduta. E aí sim nós seremos instrumentos, né? Mediadores entre esse Deus que nós dizemos acreditar e o povo a quem servimos, em nome dele. É disso que se trata. É nessa toada que a gente chega hoje, à sexta-feira, já na reta final dessa semana, 31ª, e o evangelho de hoje é o início do capítulo 16 de Lucas, 1 a 8. Né? Ainda ontem tivemos o início do capítulo 15, as duas parábolas da misericórdia, da ovelha perdida, da dracma perdida. Não meditamos o filho pródigo e já pulamos agora para o capítulo 16, 1 a 8, aonde Jesus vai contar uma parábola para mostrar essa necessidade que a gente tem de entender, primeiro, que a gente está aqui administrando o que não nos pertence. A vida é um dom concedido por Deus, e a gente tem que viver essa vida em sintonia com a vontade dele. Nós somos administradores. A palavra diz que se espera do administrador que seja fiel. E o que é a fidelidade do administrador? É estar em perfeita sintonia naquilo que diz e, sobretudo, naquilo que faz com o Senhor. E Jesus vai contar uma parábola, né,
sobre um administrador infiel, que foi acusado de estar esbanjando os bens do Senhor. E ele vai ter que prestar contas. E nessa prestação de contas, o administrador vai ficar meio apavorado, porque pelo que ele fala sobre, né, o que ele poderia fazer, mostra que ele já é uma pessoa mais velha, já está no final da sua vida, e determinadas coisas que ele poderia fazer para garantir a própria vida, ele já não tem mais nem força nem coragem para fazer. Diante da possibilidade da retirada da administração, ele vai ter que tomar uma decisão. E a decisão desse administrador vai servir de pano de fundo para Jesus falar sobre como nós, os crentes, deveríamos viver. Então, esse administrador é denunciado, está usando mal os bens do Senhor, é chamado para prestar contas, porque já não pode mais administrar os bens do Senhor. Se ele está fazendo errado, se ele está fazendo do jeito dele, se ele está usando os bens do Senhor em benefício próprio, não pode mais administrar os bens. E ele pensa: o que eu vou fazer? O Senhor vai me tirar a administração. Para mendigar eu tenho vergonha. Para cavar não tenho mais forças. Por isso que a gente acha que já era o administrador mais velho. E ele pensa daqui, ele pensa de lá, e ele tem uma ideia que é brilhante, né? A época de Jesus, para a gente entender essa parábola direitinho, a gente precisa entender como que os administradores viviam, né? Os administradores eram uma categoria de gente que não tinha um salário específico, né? Você vai fazer essa atividade e eu vou te pagar X. Não tinha isso. Os donos entregavam os seus bens aos administradores, eles estipulavam uma produção que deveria ser devolvida. Então, eu tenho um pedaço de terra, por exemplo, né? Eu não quero trabalhar minha terra, mas a terra é minha, eu não quero trabalhar. Eu entrego para alguém que não tem terra e quer trabalhar. E eu digo para essa pessoa: olha, no final, quando tiver a época da colheita, eu quero que você me entregue, por exemplo, 100 sacos de trigo, digamos. E aí o que você conseguir a mais é seu. Eu quero que você me entregue o valor X. Você vai produzir, vai vender. Do que você vendeu, eu quero que você me dê X de dinheiro. O que você conseguir a mais é o seu salário. Então, a vida dos administradores era uma coisa terrível, porque todo mundo queria o máximo que pudesse para ficar cada vez mais rico. E tinha administrador que acabava ficando mais rico do que o próprio dono do negócio. De tantos juros, de tanta extorsão, de tanto imposto que eles cobravam em cima daquela produção. No caso aqui desse administrador, nós vamos ver o que é que ele ganhava mais em cima do que o patrão tinha pedido para ele, né? Então ele pensa daqui, ele pensa dali, ele descobre o que eu vou fazer. E a saída dele é assim, formidável, porque ele poderia, se ele fosse totalmente movido pelo mundo, pensar assim: bom, eu estou com os meus dias contados na administração, eu vou chamar o povo que está devendo para o meu patrão e eu vou enfiar a faca até o cabo. Se eles estão devendo 200, eu vou falar que agora é 400, porque aí eu pego mais e posso viver uma vida mais tempo tranquila. Mas ele faz exatamente o contrário. Ele vai abrir mão do seu lucro. E a ideia é que, abrindo mão do seu lucro, ele estabelecesse uma relação afetiva com os seus devedores. Olha que bonito. Ele abre mão do dinheiro para estabelecer um laço afetivo. Porque na cabeça desse administrador, e aqui é o pulo do gato, né? Aqui é o negócio que Jesus vai elogiar. Ele entendeu que na hora H, na hora do negócio mesmo, né, da situação ali para decidir, na encruzilhada da vida, o sentimento vale mais do que o dinheiro. Porque uma dívida em dinheiro, você pode pagar e não tem mais dívida nenhuma. Agora, as dívidas do coração, as dívidas afetivas são eternas. Quem tem uma dívida de gratidão se sente sempre devedor. Aquela pessoa que na hora que estava no fundo do poço foi ajudada por você, desinteressadamente, ela vai se sentir sempre devedora sua. É uma dívida que não se paga. A dívida do coração não se paga. O coração estabelece laços eternos.
E foi isso que o administrador chamado infiel conseguiu perceber. Então ele chamou os credores, né? Ele falou assim: já sei o que eu vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Olha aí, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou abrir mão do meu lucro. A pessoa vai ficar super agradecida, porque a dívida vai cair assustadoramente. Eu abro mão do que é meu, eu garanto do patrão. E o do patrão é uma pequena quantia. E o outro, que é meu, eu abro mão e estabeleço com esse devedor uma relação de coração. E a relação de coração vai levá-lo a me acolher na sua casa para sempre. Olha que jogada esperta desse homem. Ele vai falar, né? Então ele começou a chamar cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? E ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa, escreve 50. Olha aqui, na questão do óleo, ele dava 50% para o patrão e ficava com 50%. Que, na verdade, o que aquela pessoa devia era 50 barris de óleo. Na nota dele estava 100, porque 50 era desse administrador, do atravessador. Ele abre mão da parte dele. Você imagina uma pessoa que deve 100 barris de óleo, de uma hora para outra dizer que só deve 50. A dívida cai 50%. Nossa, mãe do céu, a gente beija o chão do credor da gente. Se a nossa dívida cair 50%. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. E o administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. O trigo era 20% que ele ganhava mais. Já pensou? E o Senhor elogiou o administrador desonesto. Por quê? Porque ele foi esperto. Na hora da decisão, ele decidiu pelo melhor. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. E aí Jesus termina o evangelho de hoje com um alerta. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Esse administrador mostrou isso na hora do vamos ver. O que de fato importa? Ele escolheu a melhor parte. Nós somos os filhos da luz, mas geralmente na hora do vamos ver, a gente opta pelas trevas, faz exatamente o contrário. Esse é o alerta que Jesus fala aqui. Cuidado. Tome esse modelo do administrador chamado infiel e perceba na hora de escolher o que de fato importa. É o mundo ou o coração? É o dinheiro ou o amor? Esse administrador desonesto teve uma luz e optou pelo coração, mesmo vivendo nos negócios do mundo. E nós? Quantas vezes na encruzilhada das nossas vidas optamos pelo mundo e deixamos Deus de lado? Na reta final do ano, precisamos perceber que escolhas estamos fazendo. São as mais corretas? O que a gente está abrindo mão para estar com Deus? Para viver no céu que a gente diz acreditar e deseja um dia estar? Será que a gente está fazendo as escolhas certas, as renúncias certas? Agindo pelo coração e não pela razão contaminada pelo mundo? Que tipo de sentimentos eu estou gerando com as minhas ações no mundo? Nas minhas relações com os meus irmãos, que tipo de sentimentos eu gero? Que tipo de dívidas eu adquiro? De gratidão ou financeira? Gero amor ou ódio? São questões. Primeira leitura, que a gente está meditando da carta de Paulo aos Romanos, hoje capítulo 15, 14 a 21. E aí São Paulo vai lá para a comunidade de Roma, né? Vai elogiar essa comunidade, uma comunidade pagã, proveniente do mundo pagão, uma comunidade que trazia consigo muita sabedoria, muita ciência, mas do mundo. Mas que agora Paulo estava ali como um exemplo, mostrando o que de fato importa, a sabedoria que vem de Deus. E a sabedoria que vem de Deus muitas vezes se choca com a sabedoria do mundo. Tem escolhas diferentes. E São Paulo vai falar dele, a partir da vida dele. Como que ele era e o que ele se tornou depois que ele abraçou essa graça de Deus que passou por ele. E como que ele se permitiu ser modelado e transformado pela graça de modo a entender que tudo que ele trazia antes não tinha o menor sentido. Sentido ele passou a ter depois da experiência com o Senhor. E é isso que ele deseja para a comunidade de Roma, e é isso que ele deseja para cada um de nós, que hoje
meditamos a sua palavra. Então diz São Paulo hoje: meus irmãos, de minha parte, estou convencido a vosso respeito, que vós tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. Vocês são muito inteligentes. No entanto, em algumas passagens eu vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória, em razão da graça que Deus me deu. Por esta graça eu fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos e consagrado servidor do Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceite, santificada no Espírito Santo. Olha o reconhecimento do apóstolo. Nada que eu faço, como apóstolo que sou, tem procedência em mim mesmo. Eu não sou nada. E não seria nada. Toda essa capacidade que eu estou tendo de formar comunidades no mundo pagão não vem de mim. É Deus em mim. É a sua graça em mim. Tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo, no que se refere ao serviço de Deus. Não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer aos pagãos a obediência da fé, pela palavra e pela ação, por sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus, sempre. Está vendo como ele fala do que ele faz, mas deixando muito claro que ele só faz por Deus, não é ele. Toda a sua capacidade vem de Deus. E, em última instância, a glória final é dele, não é do apóstolo. O apóstolo é apenas um instrumento que se permitiu usar. Assim é com a gente. O que Deus espera de nós é somente a nossa permissão, nosso sim. Dizendo nosso sim e nos abandonando nas suas mãos, deixa que ele vai conduzindo. Acredite nisso. E creia, né? E permita que todo o resultado seja direcionado a ele, não a nós, de jeito nenhum. A ele sempre. Nós, o que nós somos? Nada. Quando queremos as glórias do trabalho que a gente realiza em nome de Deus para nós, cometemos o pecado que, nessas últimas semanas, sobretudo nessa, a palavra vem alertando, cuidado. Não use Deus em benefício próprio. Deixe Deus te usar em benefício dele. Essa é a questão. Assim eu preguei o evangelho de Cristo desde Jerusalém, arredores até a Ilíria, tendo cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não for anunciado, para não acontecer eu construir sobre o alicerce alheio. Olha aí. Agindo desta maneira, eu estou de acordo com o que está escrito. O que está escrito? Aqueles aos quais ele nunca for anunciado verão. Aqueles que não tinham ouvido falar dele compreenderão. Então aqui nós temos essa clareza do apóstolo a respeito do apostolado dele. Ele sabe da importância que esse apostolado tem, está formando comunidades no mundo pagão, está levando o evangelho para além fronteiras, até os confins do mundo, mas ele sabe que tudo isso ele só faz porque Deus é nele. Porque a graça de Deus está agindo nele. Agindo, é claro, porque ele está permitindo, mas é a graça nele. Se a graça de Deus agindo nele que o faz ser o que é, tudo é de Deus, não dele. Ele tem plena consciência. E todo apóstolo tem que ter essa consciência, para não se ensoberbecer, para não ficar arrogante, prepotente, nariz empinado, autossuficiente. Eu que estou fazendo. Não, você não é nada, meu filho. De você mesmo só tem o pecado que te destrói. Qualquer coisa de bom que tem em você é a obra e graça de Deus. Então é dele. O resultado final é dele. E as consequências do trabalho, a glória, o prestígio, devem ser dirigidos a ele, não a você, nem a mim. É difícil isso, porque a gente quer sempre o resultado do nosso trabalho, né? Quer sempre um aplauso, um elogio. É por isso que Jesus falou: quer vir comigo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Vença a tribulação. Não se deixe enredar pelo jeito de ser do mundo, né? Respondendo essa leitura, o Salmo 97, o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Usa cada um de nós como instrumento, mas é Ele que é. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, Ele que faz. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Através de nós, sim, mas é Ele. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. E com esse Salmo 97, nós encerramos a reflexão dessa sexta-feira, 31ª semana do Tempo Comum, semana no Brasil celebrada a partir também da palavra da solenidade de todos os santos e santas de Deus, pedindo a Deus a graça de, movidos pela sua palavra, a gente conseguir fazer aquilo que ele espera de nós. Que a gente consiga viver essa vida de santidade, viver essa filiação divina, compreendendo que nós somos cidadãos do céu e concidadãos dos santos. Que Deus nos ajude, assim seja. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação, que poderei temer, Deus minha proteção, que poderei temer, Deus minha proteção. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação, que poderei temer, Deus minha proteção, que poderei temer, Deus minha proteção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sede propício, Senhor, ao vosso povo, para que, repelindo sempre o que vos desagrada, se alegrem em cumprir a vossa lei. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Fiquem em paz, depois em paz saiam para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos, que Deus abençoe cada um e até amanhã, se Deus quiser.